Você que trouxe a sua Bíblia, eu peço que você abra no livro, deixa eu procurar aqui a minha mensagem aqui, que eu falei e não abri aqui. 1 Crônicas, capítulo 11. Quem achou, diga, eu vou morar no céu. Eu trouxe aqui, ó. Esse aqui é um planner, irmãos. Ó, olha que lindo. É um planner com Deus, né? Um planner permanente, muito bonito, da Pão Diário. Aí tem livros, aqui eu falei do Luciano Subirá, tem um livro dele aqui da família, O Propósito da Família. Enfim, depois dá uma passada lá. Quem achou, diga, eu vou morar no céu. Quem não achou, diga, eu também vou. Que uma coisa não muda nada, né? Não é porque você não achou que você não vai, né, irmãos? 1 Crônicas 11, versículo de número 22. É um personagem, um valente de Davi. No versículo 22 diz assim: E Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valente de Cabzeel, que havia feito muitos atos, ele matou 2 heróis moabitas. Quantas pessoas ele matou, gente? 2. O texto continua dizendo o seguinte. Aliás, a minha Bíblia, que é a King James, é a única versão que diz que esses 2 homens eram semelhantes a leões. Imagine que eram 2 homens. Imagine você de cara com um leão, né? É uma coisa. Esses homens eram homens que davam medo. E ele matou os 2. O texto continua, diz, também desceu e matou um leão em uma cova, em um dia com neve. Ele matou um egípcio, um homem de grande estatura, com 5 côvados de altura, e na mão do egípcio estava uma lança, semelhante a um eixo de tecelão. E desceu até ele com uma vara, arrancou a lança da mão do egípcio, e o matou com sua própria lança. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, e teve nome entre os 3 homens valentes. Eis que ele foi ilustre entre os 30, mas todavia não alcançou os 3 primeiros. E Davi o pôs sobre a sua guarda. Que Deus abençoe essa palavra ao meu e ao seu coração. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe então vocês. Eu estou de uma caminhada, nós fizemos os 12 dias na nossa igreja. Começamos dia 1º, terminamos na quinta-feira, dia 12. No dia 13 já estava pregando em Santa Bárbara, dia 14 eu preguei aqui na quadrangular da Pauliceia, hoje já preguei de manhã, agora estou pregando aqui à noite, amanhã eu acho que eu descanso, terça, e não para, irmãos, vamos ministrando, levando, compartilhando a palavra, né, que é o que eu amo fazer. Esse texto que nós lemos, ele fala de um personagem que o que marcou esse homem é uma palavra chamada desvantagem. Diga, desvantagem. Estar em desvantagem é uma coisa muito ruim, né? Nós que gostamos de jogar bola, às vezes a gente no primeiro tempo, a gente perde, né? No primeiro tempo, e aí a gente vai tudo jururu pro vestiário, né? Porque, poxa, quem que se lembra de Brasil e Alemanha? Dureza, né, irmãos? É triste estar em desvantagem. Mas esse homem, a despeito de a vida colocá-lo em desvantagem, ele enfrentou e venceu as desvantagens da vida. Vamos começar então para que você entenda melhor. A primeira desvantagem está clara. Ele enfrenta 2 heróis moabitas, não é dois mocorongo, não, é 2 heróis. Um cara de leão, a Bíblia diz. Então você já vê a desvantagem aí, 2 contra 1. Quando eu morava aqui em Piracicaba, eu fui criado na rua e tinha muita briga de molecada. E tem uns grandão que era forgado, tipo Edivaldo, os grandão. Mas nós peitava os grandão, o que nós falava? Você é grande, mas não é? Aqui é 2, gente. Mas ele venceu, não sei como, mas matou os 2. Aí a Bíblia diz, olha que interessante,
que ele está caminhando e ele cai em uma cova. E cair já é uma situação que nos coloca, eu não sei se você sabe, tem gente que cai na vida e não se levanta. Tem gente que cai na vida e se prostra. Por que as pessoas não se levantam, pastor? Porque às vezes não encontram, Maurício, uma motivação correta. Porque se eu tenho uma boa motivação, eu me levanto, dou um jeito, eu dou meus pulos. Você quer ver uma coisa? Eu vou dar um exemplo de algo que eu ouvi essa história, nunca mais esqueci. Diz que um bêbado entrou, gente, você sabe que bêbado é só Jesus, né? Entrou num cemitério de madrugada, bêbado. E ele começou a andar no cemitério e de repente caiu em uma cova, num buraco. E ele, bêbado, falou assim: eu não vou ficar nesse buraco, né? E ele tentou sair, mas não conseguia sair, o buraco era fundo. Não sei quem que ia ser enterrado ali, que estava, acho que tem uns que tem que enterrar mais fundo mesmo, com perigo de voltar, né? Então, e ele tentou sair, não conseguiu. Sabe o que ele fez? Ele pensou assim: eu vou deitar aqui, vou dormir aqui, amanhã o coveiro vem para o cemitério, eu peço ajuda para o coveiro me tira desse buraco. E deitou lá e dormiu. Lá pelas tantas da madrugada, outro bêbado entra no cemitério. E começou a caminhar pelo cemitério, bêbado, adivinha, caiu no mesmo buraco. E da mesma forma como o primeiro, ele começou a tentar sair do buraco e não consegue. E nessa tentativa de sair do buraco, acordou o outro bêbado. E o outro bêbado pegou no pé dele assim e falou: não dá para sair daqui. Ele deu um pulo. Então, com a motivação correta, a gente sai do buraco. Mas esse Benaia, ele cai. Imagine você, porque é surreal para nós que vivemos aqui. A gente não tem essa de encontrar um leão. Imagine você cair num buraco, a hora que você está tentando levantar, você dá de cara com... Gente, misericórdia. O leão, ele é um bicho que ele tem a capacidade de esmagar o crânio humano. Ele pesa 2 de você, 200, você pesa uns 115, uns 2. Como você chama, queridão? Jonathan, 2 Jonathan, leãozinho. Então, detalhe, o texto bíblico, quando ele caiu nesse buraco, era tempo do quê que a Bíblia diz? De neve. Sabe o que significa? É o tempo que o leão não sai comer. É o tempo que o leão está com fome. Quando o leão viu, o leão falou assim: iFood, comida na minha casa. Ó, que bênção. A gente não sabe como, mas a Bíblia diz que Benaia matou aquele leão. Depois a Bíblia diz que ele enfrenta um homem. Aí você fala assim: pastor, então agora é 1 contra 1, agora não tem desvantagem. Tem sim. Primeiro porque ele era maior, era um gigante, era um homem de grande estatura. E segundo pelo fato que a Bíblia diz que ele tinha uma lança na mão, ele estava armado. E Benaia não. Aí a Bíblia diz como é que ele matou. A Bíblia diz que ele pega a lança desse homem egípcio e com a lança desse homem o mata. E aí o que acontece, irmãos? Esses atos de bravura, de coragem, começou a borbulhar todo mundo. Você sabe como que é o povo, né? Povo sempre. Começa um falar para o outro: você viu o que Benaia fez? Você viu? E a rede social daquela época, hashtag Benaia mata leão, começou a bombar. Então, quando Davi, ele precisa de um homem para cuidar do seu maior patrimônio, que é a sua família, quando Davi precisa de alguém para promover alguém, para tirar essa pessoa de ser um soldado raso e ser alguém que tem uma patente alta, Davi não tem dúvida. Davi chama Benaia, promove Benaia. Então Benaia, ele consegue vencer as desvantagens que a vida sempre vai apresentar, sim ou não? Porque talvez você está aqui e você começou o ano em desvantagem, você está desempregado, não sei, não conheço vocês. Talvez há pessoas aqui que estão aqui, mas está com uma enfermidade.
Talvez há pessoas que estão aqui, mas o filho não está. Eu não sei, às vezes a vida vai nos levar a viver situações de desvantagem. Mas eu queria então, através dessa história, trazer aqui algumas lições para que a gente possa sair daqui abençoados em nome de Jesus, amém? Quem quer ouvir as lições, diga glória a Deus. São 77 lições, irmãos. Só que hoje eu só vou falar 5, tá bom? Para não desanimar os irmãos. Primeira lição. Diga comigo assim: desvantagem na Bíblia. Eu posso descer ali ou atrapalha a câmera? Diga comigo: desvantagem na Bíblia não é sinal de derrota. Gente, eu não sei você, mas saber disso me abençoa muito. Por quê? Porque a Bíblia vai falar, por exemplo, qual que é a batalha mais conhecida da Bíblia? Davi contra, concorda comigo? Quem que tinha vantagem? Era Golias ou Davi? Quem que venceu? Eu não sei se Deus já está começando a falar com pessoas daqui. Talvez você seja o menor, talvez você esteja em uma situação lá na última da fila, e você fala, poxa vida, o fato de você estar passando por luta não significa absolutamente nada. Deus é poderoso para mudar toda e qualquer circunstância, resistência que você possa estar enfrentando. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Eu vou usar outro exemplo, Gideão. A Bíblia diz que Gideão, ele está trabalhando, aparece um anjo. Eu acho isso surreal. Imagine se um anjo aparece na sua casa. O que você faz? O que você faz, irmão, se um anjo aparece? Você. A Cláudia é acostumada porque ela vê eu sempre, eu sou um anjo, então ela não sente muito. Mas eu fico assim, eu acho que eu, não sei, eu acho que eu tenho um troço de ver um anjo. A Bíblia diz que Gideão, quando vê o anjo, começa a discutir com o anjo, brigar com o anjo. O anjo chegou falando, você é homem valente, você é isso, você é... Você errou o endereço. Deixa eu explicar para você quem eu sou. Falou, Israel tem 12 tribos, e eu faço parte da menor tribo. Tem 12, eu sou a 12ª. E nessa tribo que é pequenininha, tem um monte de família. A minha família é a menor. E nessa família, que é a menor das 12 tribos, nessa família, eu sou o menor. Sabe o que ele está falando para o anjo? Eu sou o último de Israel. E ele tem que enfrentar quem? Os midianitas. Qual é o número que a Bíblia fala dos midianitas? A Bíblia diz que eles eram como a areia do mar. Era muita gente. Você conhece a história? Quem venceu? Foi os midianitas ou foi Gideão? Quem tinha vantagem? Eram os midianitas ou Gideão? Os midianitas. Mas quem é que venceu? Você vai vencer, irmão. Você vai vencer. Esse ano é ano de vitória, é ano que nós vamos dar nosso testemunho. Cada um tem uma visão de Deus. Tem gente que acha que Deus é bravo, carrancudo. Tem gente que acha que Deus é um senhor de idade, que barba. Eu acho Deus, a minha visão de Deus é que Deus é um Deus engraçado. Deus é um Deus de bom humor. Eu falo por causa das escolhas de Deus. Deus, ele ouve o clamor de um povo que está sofrendo na escravidão, e ele fala, eu vou libertar esse povo. E aí ele vai escolher alguém. E é por isso que eu acho que ele é engraçado. Porque se eu sou Deus e eu vou usar alguém, eu vou pegar um menino, um cara forte, um cara de academia, sei lá, um cara, né? Eu não vou pegar um Maurício que já está velho, vou pegar um rapaz, sim ou não? Quem que tem mais chance no mercado de trabalho, um velho ou um novo? O novo. Deus chama um homem de 80 anos. 80 anos, irmãos. 80 anos a gente está pensando em comprar plano funerário.
Mas Deus chama ele. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa que Deus chamou de 80 anos? Moisés. Qual é a função desse homem? Por isso que eu falo que Deus é engraçado. Ele precisa falar com o faraó. Diga comigo, falar. O que ele ia fazer? Deus escolhe alguém que tem um problema na voz. Ele tem alguma zica, nós não sabemos o que é. Não sei se ele tinha a língua presa, 33, ele falava 33. Eu não sei se ele era fanho ou faraó. Não sei, ou ele tinha. Acho que gago não pode ser, porque gago ia demorar muito a conversa, né? Faraó, demora muito. Mas Deus escolhe para ir enfrentar o homem mais poderoso daquela época, Faraó. Aí ele fala preocupado, né? Ele fala, mas tá bom, eu vou. Depois de muita conversa, ele fala, eu vou. Mas assim, eu preciso chegar chegando, eles não vão acreditar que tipo, Deus apareceu para mim. Tipo assim, ele estava falando para Deus assim, eu preciso de uma arma, uma bazuca, alguma coisa, eu preciso chegar para os caras acreditar. Aí Deus fala para ele o seguinte, não, o que você tem na mão? O que ele tinha na mão, irmão? O que ele tinha na mão? Pastor é que o pastor não teve tempo ainda, foi pouco tempo que assumiu aqui. Algum pastor já ensinou para vocês a definição teológica de cajado? Vocês não sabem a definição? Eu vou ensinar vocês. Pode escrever, anota aí, irmã. Definição, e a irmã está escrevendo ali, ó. Põe aí, definição teológica, pode escrever, irmão, isso é ouro. Definição teológica de cajado. Irmão, isso aqui vocês não aprendem com ninguém, só comigo. Vamos lá. Cajado é um pedaço de pau. É isso. Ok. E é de pau mesmo? É, das vezes, é isso. Imagine se é você, põe no lugar, entra na mensagem. Deus fala, você vai falar com o homem mais poderoso. Quem que é hoje? É o Biden, não é? O presidente dos Estados Unidos? Lula, sai fora. Pelo amor de Deus, irmão, não atrapalha a mensagem. Vamos ter que fazer já culto de libertação aqui já. Bom, aí você vai lá falar com o Biden, aí você fala para Deus, mas eu vou assim, Deus fala, não, pega um pedaço de pau. Imagina você chegando na frente do presidente dos Estados Unidos com um pedaço de pau. Por isso que eu falo que Deus é. Aí eu pergunto para vocês, quem tinha mais chance de vencer, Faraó ou Moisés? E quem é que venceu? Diga comigo, na Bíblia que eu sigo, fala isso. Está escrito que desvantagem não significa absolutamente nada. Segunda lição, diga comigo, existem coisas que é Deus quem vai fazer. Eu não sei você, mas isso já me alegra. Por quê? Porque se depender de mim, eu estou enrolado. Irmão, eu começo às vezes o mês, eu olho para o que eu tenho, eu falo, pelo amor de Jesus. Se não for o Senhor na minha vida, eu estou arrebentado. Então, você olha para as Escrituras, vamos falar de Gideão. Gideão, a Bíblia diz que ele aceita o desafio de ir lutar contra os midianitas. E ele toma uma decisão, então, de contar quantos homens ele tinha. Já que eu vou enfrentar os midianitas, preciso saber quem. E ele contou e descobriu que ele tinha 32 mil homens. Quantos? 32 mil. Olha só. Então ele vai até Deus e fala, Senhor, nós estamos perdidos. Nós estamos em desvantagem. Porque eles são como a areia do mar e nós só temos 32 mil homens. Deus falou para Gideão, Gideão, muito é o povo que está contigo. Gideão falou, Senhor, tem algum problema de matemática, o senhor fugiu da escola. Nós temos pouca gente, agora Deus falou,
você vai lá, reúne esses homens e pergunta assim: quem é palmeirense? Palmeirense não, desculpa, gente, me perdoa. Quem é covarde, pode ir embora. Os covardes. E aí a Bíblia fala uma coisa que mexe comigo. Porque nós que somos homens, quem é homem que fala eu? Eu. Quem é São Paulino pode falar também eu? Boa, isso. Nós que somos homens, a gente pode até ser covarde, mas assumir que nós somos, você entendeu? A gente pode até ser uns banana, mas você chegar e falar: viu, irmão, eu sou um banana. Concorda comigo, irmãos? Aí ele chega lá e fala assim: pessoal, Deus falou que quem é covarde tem que ir embora. A Bíblia diz, irmãos, que 22.000 homens levantou a mão e falou: nós somos. Olha que vergonha. Diz os historiadores que eles vestiam tudo com camisa verde e foram embora. Tem gente que fala assim: está falando muito mal do Palmeiras. É Deus que está falando, vocês respeitam agora. Bom, aí ele ficou desesperado, ele foi até... Você sabe a história, quantos? Porque eu tenho que encurtar aqui. Quanto ficou? Em Juízes capítulo 7. Senhor, está atrapalhando. Deixa eu falar. Ficou 300. Você fez eu me perder na minha mensagem. Sei. Bom, gente, Deus falou por quê? Ele falou assim, Juízes 7:2, se eu não me engano. Diz assim o texto: e disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo para eu dar os midianitas em suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. O que Deus estava querendo deixar claro é que quem iria fazer, quem iria operar, quem iria fazer o milagre era o Senhor. Irmãos, esse ano que nós estamos declarando que nada vai nos faltar, é o Senhor que vai providenciar tudo, é o Senhor que vai cuidar. Chega uma moça, ouvi essa história do pastor Neil Barreto, ele ministrando em Campinas, eu fui ouvi-lo, e ele contou essa história e nunca mais esqueci. Uma moça aceita Jesus lá no Rio de Janeiro, moradora de uma favela. Seu pai foi morto pela polícia por causa de tráfico de droga, os seus irmãos presos por causa de tráfico de droga. Essa menina se rende a Jesus, aceita Jesus, começa a caminhar na igreja do pastor Neil. E um dia ela conversando com o pastor Neil pergunta para ela, diz: filha, qual que é o teu sonho? E ela, tadinha, sabe naquele... fala meio que sem pensar. E ela disse assim: eu queria ser médica. Mas quando ela falou isso, pensou assim: mas não dá, né, pastor? Favelada, meu pai morto, não tenho pai, meus irmãos tudo preso, como é que eu vou ser médica? O pastor Neil deu um murro na mesa, como quem diz: acorda, menina! Quem disse que você não pode ser médica? Qual foi o pastor que subiu no altar e disse que você não pode? Porque a Bíblia diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Falou: filha, se você estudar, se você pagar o preço, se você se dedicar, Deus pode te fazer médica, sim. Ela disse: será, pastor? Será? Não, eu tenho certeza. Se você estudar, Deus vai te honrar. Aquela menina pegou a palavra para valer, irmãos, falou: se o pastor falou que é estudando, eu vou estudar. E começou a estudar. E a igreja vendo que ela está estudando, a igreja ajudando, comprando livro, abençoando, todo mundo incentivando aquela menina. E a menina estudando. Prestou o vestibular da Universidade Federal do Rio de Janeiro no curso de medicina, aprovada.
faz o curso, a igreja ajudando, gente comprando livro, todo mundo incentivando a menina. Hoje essa moça, a doutora, ela tem o seu consultório médico num dos lugares mais chiques do Rio de Janeiro, um lugar chamado Copacabana. Sabe por quê, irmãos? Porque é Deus quem faz. Quando a gente se entrega na mão dele, ele faz. Um dia chega uma moça na nossa igreja, uma moça no modo já casada, uma senhora, mas ainda nova, trabalha numa empresa grande, e ela disse assim para mim: pastor, eu queria que o senhor orasse por mim, porque surgiu um caso de surgiu uma vaga no trabalho de gerência, e eu vou ganhar mais. E aí quando ela falou isso, o pastor já pensa, o dízimo vai aumentar. Já fiquei feliz, falou glória. Daí logo que ela falou isso, ela falou assim: só que assim, pastor, eu não tenho inglês. Gente, no mercado de trabalho, nesse nível que eu estou falando, não ter inglês é analfabeto. Inglês é fundamental, gente. Você meninada aqui, ó, vai para o inglês. Quem tem inglês vai ter sempre trabalho. Escuta o que eu estou dizendo. Eu tenho um exemplo dentro da minha casa, minha filha. Minha filha domina o inglês. Está super bem empregada, tem um futuro muito promissor. Por quê? Inglês. Então, pega aí, irmão. E não é esse inglês não, é I love you, the books, comeu inglês, meu irmão. E aí, porque tem uns irmãos que sei inglês, eu sei cheeseburger, obrigado. Bom, tudo bem, vamos lá, deixa eu pregar. Eu brinco, depois me perco. Estou falando ainda da menina, né? Da Tuca. Tuca disse assim: pastor, ora por mim então. Eu falei para ela: Tuca, deixa eu contar uma coisa para você. Deus não erra a cabeça de ninguém. Diga comigo, aquilo que é meu, é meu. Irmão, não se preocupe com macumbaria, não se preocupe com o diabo. Se é seu, seu. Eu sempre, quando eu perco alguma coisa, na minha cabeça eu falo: não era meu, porque se fosse meu, estava comigo. Sim ou não? Eu penso assim. Porque a Bíblia diz que um dia, deixa eu pegar aqui o copinho de água aqui. Um dia vai o Samuel, o profeta Samuel, na casa de Jessé, ungiu o novo rei. Sim ou não? E Jessé pega os filhos dele, não todos, você sabe disso, e vai mostrar para o profeta. E é um desfile. Quando vem o primeiro, gente, o primeiro era bonito. O primeiro tinha jeito de rei, era forte, era bombado, era um cara. A gente não tem foto, não tem imagem, não tem nada, mas para vocês entenderem, era parecido comigo. Pense num cara bonito. Então, na hora, o profeta já queria ungir. Deus falou: não. E foi passando um por um. O azeite desceu? Mas quando chegou Davi, o azeite desceu? Porque Deus sabe onde você mora, Deus sabe quem é você. Aquilo que é seu e nada vai impedir de chegar nas tuas mãos, em nome de Jesus. Quem está entendendo, irmãos? Ela disse: pastor, mas eu não tenho vivência. Não importa, você pode não ter vivência fora do país, Deus vai te honrar. Se for sua, é sua. Conclusão, irmãos, a vaga era dela. Porque existem coisas que não tem a ver com a minha capacidade, não tem a ver com o meu conhecimento, não tem a ver com, eu conheço. Não, é Deus quem vai fazer na nossa vida, em nome de Jesus. Quem pode dar glória a Deus por isso? Terceira lição, diga comigo: eu não posso deixar o medo me dominar. Irmão, sentir medo é normal, viu, gente? Aliás, o medo é um sistema de proteção que nós temos. Você não pode ver um Rottweiler e falar: não, o pastor Luciano falou para não ter medo, deixa eu enfrentar. Vai, você vai ver o que é. Não, o medo tem Agora, o medo, ele é um fator
impeditivo, um fator que faz com que algumas coisas não aconteçam na minha e na sua vida quando a gente não os enfrenta. Você já vai entender. Você tem que enfrentar. Eu tenho 2 tipos de medo, mas eu os enfrento. E o meu medo eu entendo que é natural. Eu tenho medo de voar. Tem mais alguém que tem medo de voar? Tem. Eu tenho. Eu ando de avião? Ando. Só que quando eu entro no avião, o lugar que eu sou mais crente nessa vida é dentro de avião. Eu já entro em espírito de oração. Começo, vou até o banheiro no final e vou olhando, porque às vezes tem um macumbeiro no meio ali. Eu falo, Senhor, se tiver algum macumbeiro, em nome de Jesus, não trata hoje com ele. Mata outro dia, não hoje. Vai que Deus quer tratar com alguém bem no dia da minha viagem. Por que, irmãos, eu tenho medo? Tem oficina mecânica lá em cima? E se der alguma zica, o que vai acontecer? Eu não sei voar. Sim ou não? Aí vem a aeromoça com aquela conversinha. Os assentos são flutuantes. Tá, e se cair no chão? O que adianta ser flutuante o assento? Conversa. Então eu tenho medo. Os irmãos acham normal isso? Bem, segundo medo que eu tenho, irmãos, é medo de água. Morro de medo. Por quê? Eu não sei nadar. Tem mais alguém que não sabe nadar aqui? Eu não sei. Se me jogar no lugar onde não dá pé, eu vou morrer. Eu não sei boiar. Não sei, eu afundo. Então, mas o que eu faço? Eu vou na piscina onde dá pé. Eu vou no mar, eu fico no rasinho. Eu entro na água para batizar o povo. Né? Não tenho medo de batizar, batizo em nome do Pai. E aí, me converto. Zé Leite vai lembrar. Silvinho Campasse, lembra? Olha os nomes que eu vou dizer aqui. Rodrigo Gordinho. Só gente abençoada. E Rodrigo Lima, que agora é polícia militar. Sabe quem que é os 3? E convidam para ir para a praia. Nós novo convertido. Logo depois de um acampamento. Vamos para a praia. 4 meninos. Eu era magricelo, meu apelido era tripa seca. Mago. E fomos para a praia. Pensa numa viagem desastrosa. A gente errou a entrada da Tamoios, tivemos que descer pela Serra de Taubaté. Alguém conhece a Serra de Taubaté aqui? Sangue de Jesus, você dá seta, você vê a seta. É uns cotovelos a serra. Bom, chegamos lá. Quando a gente estava indo, eles falaram o seguinte: nós vamos andar de banana boat. Eu falei, eu não vou. Eu vou ficar olhando as coisas. E, dito e feito, chegamos lá, a primeira coisa que eles viam de vir, a banana. E aí eu falei, galera, pode ir, fica em paz, eu olho as coisas aqui, tal. E todo mundo foi, todo mundo. Ficou só eu e a mocinha que vendia os ingressos da banana. Alguém aqui não sabe o que é banana boat? Não tem como pôr uma foto da banana, procurar no Google aí? Não tem como? Tem como procurar uma foto aí no Google? Chama banana boat, em inglês, banana boat. Que banana em inglês é banana. Boat eu não sei o que significa. E aí ficou eu e a mocinha. A mocinha falou assim, você não vai? Eu não vou ficar olhando as coisas aqui, muito perigoso. Falei, não, eu olho para você. Eu falei, não. Ela me pega, pensa numa profeta. Você está com medo, né? Eu olhei para ela e falei, viu, sabe o que é, bem? É que eu não sei nadar. Falei, moço, que bobagem. Vem cá. Ela colocou um salva-vida em mim, amarrou, falou, se você cair na água, você não afunda. Eu falei, tem certeza? Eu sou magrinho. Não afunda. Pode ficar em paz. E ficamos ali conversando, até que eu falei, tá bom, eu vou. Dei o dinheiro para ela, falei, olha, quando eu estou indo, ó a conversa, mulher, eu estou indo, ela fala assim, mas tem que deixar o óculos. Eu falei, porque eu sem óculos eu sou surdo. A coisa mais bonita que eu acho é quem fala assim, não, eu levanto, a primeira coisa que eu penso é em Deus. Eu não, onde está o óculos? Que nem Deus eu enxergo sem óculos. Eu sou cego.
Então eu voltei e falei para a moça, então eu não vou. Não, você vai porque você pagou. Eu falei, você devolve o dinheiro, não. Olha lá. Pense no negócio besta, não vá. É horrível. E a miserável era igualzinha essa aí mesmo. Aí, eu falei para a moça, depois de tanto isso, eu falei, moça, como é que eu vou fazer parte de uma viagem que eu não vou ver? Não tem sentido. Quem está entendendo? Falou, mas o senhor já pagou. Bom, conclusão, lá vou eu. Os meninos curtindo. E eu ali sentado, segurando, tem um gancho ali que você segura. Não tem graça, vai por mim. Aí, e eu percebendo que o cara indo no fundo. Falei, esse cara tá... Quando chegou lá no fundão, ele desligou a lancha. Falou, pessoal, ó as tartarugas. Você acha que eu vou enxergar cabeça de tartaruga sem óculos no mar? E os meninos curtindo. Teve gente que pulou no mar. E eu ali, quietinho. Falei, não desço daqui de nada. Vou ficar quietinho aqui. Quando acabou esse momento, ele falou, pessoal, vamos voltar. Seguinte, vou jogar vocês lá na praia. Os meninos... Eu falei para o Rodrigo, como assim jogar? Falou, você quer que ele estacione você? Tá, mas a moça não falou nada de jogar. E eu, novo convertido, vindo de um acampamento, batizado no Espírito Santo, falei, eu quero ver quem é o homem que derruba eu desse negócio. Eu já fui para a palavra, 1000 cairão ao meu lado, 10.000, eu não vou ser atingido. Quero ver eu sair desse negócio. Firme, decidido, grudei, gente. Mas pense numa... Grudei e fui. Sério, tensão. Mas não é que ele joga. Ele faz uma manobra satânica, maligna, e a banana vira. Não é que joga. Eu estava achando que ia jogar. Não, vira. E eu não estava pronto para cair. Eu caí com a boca aberta, engolindo água. E aí o medo não fala assim, fica tranquilo, você tá. Não, o medo falou, você vai morrer. Você estava lá? Você sabe? Irmãos, e eu pensei comigo assim, morra, mas morra lutando. E eu comecei, a única reação minha era dar murro na água, quando você nadar. Engolindo água, dando murro na água, pensando, acabou. De repente o Rodrigo grita, fica de pé, Luciano! Gente, eu fiquei de pé, a água estava aqui, sério. Mas estava longe da praia ainda. Mas a água estava aqui. E eu achando que eu ia. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem muita coisa que Deus não faz na sua vida. Não é porque Ele não pode, é porque você tem medo. Você precisa acreditar. O medo é o fator paralisante. Aqui em Piracicaba, eu estudei numa escola chamada BFECO. Quem lembra do BFECO? Ali era Corinthians mesmo, ali era correria. Hoje não tem mais essa escola, agora é a Secretaria de Educação ali, né? Na Fernando Febeliano ali, né? E ali, vou eu tocar num assunto, por amor à palavra de Deus, mas vou dormir hoje no sofá porque vou falar de ex-namorada. Não façam isso nunca, irmãos. Não se inspirem em mim, que é zica isso. Mas só que eu já estou no nível já que eu posso falar de ex-namorada. Acho que posso. Comecei a gostar de uma moça, peguei a amizade dela e levava ela de moto para casa da escola. Era uma espécie de mototáxi, nem mototáxi existia. Eu acho que eu que inaugurei isso. E aí, o que acontecia? Quando chegava na frente da casa dela, que era para me pedir ali namoro, pedir um beijo,
Tinha na minha época um negócio chamado tomar toco. Você ficou sabendo que fulano tomou toco? E eu falei, eu não quero tomar toco. Porque era feio, era um negócio que você ficava como não sei, ficava mal visto na escola. E aí então eu travava, deixava ela ir embora. E fiquei assim uns 3 meses levando ela e nada. Um dia estou no intervalo, sentado com um amigo. Esse amigo chega para mim e fala, Luciano, e você e essa fulana aí? Falei, o que tem? Não, você não vai chegar junto? Eu não podia, eu sou Corinthians, né, irmão? Não posso falar, eu estou com medo. Cheguei e falei, ela é difícil pra caramba. Aí esse meu amigo falou assim, não é o que eu ouvi falar não. Eu falei, como assim? Não, ela andou falando aí para umas amigas, vazou uns negócios na escola, que você é meio parado, que você é meio devagar. Eu falei, como é que é? Ah, irmão, subi lá na classe, olhei para ela assim e falei, vou te levar embora. E ela ficou olhando essa cara assim, faz 3 meses que você está me levando. Eu falei, não, mas hoje é diferente. Não deixa eu esquecer. Quero falar com você. Cheguei lá, tirei o capacete. Ela falou, fala. Eu falei assim, posso dar um beijo? Ela falou, pode. Eu falei, pode. Porque é igual cachorro que fica latindo para caminhão, o caminhão para, não sabe o que fazer. Eu dei um beijo e montei na moto, saí correndo, deixei até o capacete. Comecei a namorar essa moça. Um dia eu perguntei para ela, escuta, quando é que você gostou de mim? Ela falou assim, desde o primeiro dia que você me levou de moto na minha casa. Que ódio. 3 meses sem beijar, sem abraçar, sem curtir. Oi, que? Por causa do quê? Ai, eu não vou mandar e-mail. Ai, eu não vou ligar. Ai, porque o que vão pensar? Ai, porque o pastor... Meu irmão, o não você já tem. Confia no Deus que você serve. Você e Deus é a maioria. Você tem o Espírito Santo na sua vida. Quem está entendendo? Eu vou encerrar aqui, que eu preciso encerrar, irmãos. Vou pular uma parte e vou para a última lição. Diga comigo assim, o maior problema da igreja nesses dias, quando eu falo da igreja, não é dessa igreja, eu estou falando da igreja de forma geral. Diga comigo, é a falta de ousadia. É. Irmãos, nós percebemos isso pelas orações que a gente faz. E eu sei que você já está escrevendo pedido de oração aí. A gente já pede umas coisas, tipo assim, Senhor, em nome de Jesus, eu não quero ver leão, eu não quero nada, eu não quero problema, eu não quero... A gente já faz oração meio que de evitar problema. Aí você olha para a Bíblia, como que é as orações na Bíblia? Você vai ver gente orando para fogo cair do céu. Você vai ver gente na Bíblia orando para sol parar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. É bom que o pastor já conhece o povo dele. Quem aqui acredita? Nós sabemos que Jesus já ressuscitou morto, sim ou não? Amém? Estão comigo? Agora, quem acredita que ainda hoje, nesses dias nossos, esse Jesus tem o mesmo poder, que ele pode ressuscitar um morto? Quem aqui acredita? Levanta a mão, mas fica a mão levantada. Você acredita? Você jamais... olha para a igreja, dá uma olhada. Esse pessoal acredita, ó. Que bênção, né, gente? E por que a gente não ora quando morre alguém? Eu sei que tem gente que a viúva nem quer que ore, porque a viúva fala, deixa morto. Mas muitas vezes o que a gente fala não tem a ver com a nossa ação. A gente acredita, mas meio que... As nossas orações são orações... Sabe, gente, eu lembro um dia em Curitiba, eu pastoreava uma igreja,
E naquele dia veio uma unção de Deus. Que hora que acaba o culto, irmão? Não, porque tem gente que Deus está me revelando, que quando ia para a balada, enquanto não cantava a última, não dançava a lenta, ele não ia embora. Aí quando é igreja, ele fica, mas a senhora... Bom, e aí eu comecei a orar na igreja, e veio uma unção, gente. Um negócio poderoso. E eu desci no povo, comecei a pôr a mão na cabeça das pessoas. E eu não fico orando, ou escutando oração de ninguém, eu tenho que cuidar da minha vida, eu vou ficar ouvindo oração. Mas foi inevitável. Quando eu pus a mão na cabeça de uma pessoa, eu escutei uma pessoa gritando atrás: Senhor, eu quero ir para o céu. Eu pensei, como será que é hoje que ela quer ir? E eu confesso que aí eu fiquei com a mão aqui, dando aquela migué assim. E ela falou assim: me leva para o céu, nem que seja para morar em uma casa de madeira. Irmãos, olha a cabeça da irmã. Ela está orando porque ela quer que Deus faça uma favela no céu. Olha o tamanho da oração. Já que vai orar, ore por coisas grandes. Seja ousado. Vai, acredite. Quem está entendendo? Um dia pastoreando Curitiba ainda, um irmão aqui dessa cidade aqui me liga: Luciano, você pode orar por mim? Estou desempregado. Mas estava num dia tão tumultuado, Maurício, que eu orei, mas não foi uma oração assim, tipo de que eu orei. Não, eu orei porque ele pediu para orar. Desliguei, até esqueci. No outro dia, gente, esse irmão liga para mim, aqui de Piracicaba, liga lá em Curitiba. Eu falei: pois não. Ele falou: ô Luciano, que unção que você está, hein? Eu falei: por quê? Eu falei: nossa, de ontem para hoje, 3 portas de emprego abriu para mim. Eu falei: sério? Até eu não acreditei. Falei: ô louco. Eu lembro que era uma quarta-feira, eu fui para a igreja, falei: gente, quem está desempregado, vem para cá, estou orando. Deus está abrindo, Deus está usando eu com esse negócio de porta agora. Fiquei feliz. Aí, passados uns dias, eram minhas férias, vim para Piracicaba. Quem que eu encontro à tarde na Governador? Bem na Governador, de bermuda, chinelo, sem trabalhar? O irmão. O meu coração já começou a tremer de ódio. E fui chegando, porque eu conheço ele, é meu amigo. Falei: viu, você não me ligou lá falando que tinha 3 portas abertas? Ele falou assim: então, todo crente que chegar para você e falar: pastor, então, vem bobagem depois. Ele falou: então, pastor, era 3 portas, mas não era 3 portas. Gente, que ódio. Eu falei, eu quase que falei o nome dele: fulano, Deus nunca me usou para 3 portas. Aí Deus usa, você não aproveita. Aí, irmãos, eu fiquei com tanta raiva. Falei: você é um dinossauro, você é cabeçudo, braço curto, você não gosta de trabalhar, você é um safado. Aí eu desci a lenha nele. Por quê? Porque a Bíblia não fala tamanho de porta. Vocês que ficam imaginando uma porta dourada, sonhei. Não, às vezes a porta que Deus abre, gente, você precisa murchar até a barriga para passar. Mas entra. Seja corajoso, seja ousado. Deus usa os ousados. E eu encerro falando algo. Diga assim: tá vendo? O pessoal gostou, Maurício, ó. Jesus vai começar a igreja. Tem 12 discípulos. Tem 13, né? Um se matou, mas tem Paulo também. Vai começar. E ele pega a chave da igreja e ele vai dar na mão de um dos discípulos. Quem que Jesus escolhe? Quem que foi escolhido para pegar a chave? Pedro. Para a gente continuar a mensagem, fala assim: por que Pedro, pastor? Obrigado por perguntar. Eu não escolheria Pedro. Aliás, irmãos, eu não escolheria nem eu. Se eu fosse Deus, eu não escolheria eu. Só Deus mesmo para escolher umas pessoas que Ele escolhe. Pedro, eu escolheria Paulo. Paulo tinha faculdade. Paulo, se fosse na nossa época, sabia mexer no Word, Excel, PowerPoint,
Paulo era descolado, tinha faculdade, fez o Unimep da época, era um crânio. Não, Jesus começa com Pedro, um pescador, que a Bíblia chama dele de, para não chamar ele de burro, indouto, fica mais chique, indouto. Por que Pedro? Sabe por quê, irmãos? Porque Pedro acreditava em tudo que Jesus falava. Três situações. Primeira situação, Jesus, ele fala para Pedro assim: você vai voltar, ele está lavando as redes. Primeira vez que ele encontra Jesus, joga a rede novamente. Se eu sou Pedro, eu me conheço, eu sou meio respondão. Eu ia olhar para Jesus, porque Jesus era pescador. Eu ia falar para Jesus: você pesca? Você quer ensinar o padre a rezar a missa? Esses dias uma irmã veio falar comigo se podia fazer, porque ela faltou 3 dias do culto dos 12 dias, faltou 3, se eu podia fazer oração retroativa, frasal, você que perdeu. Quer ensinar a gente ainda a pastorear. E eu falaria, quer ensinar o padre? Mas Pedro não discute. Pedro, ele simplesmente obedece. Ele fala assim: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E a Bíblia diz que quando ele volta com uma pesca que nós chamamos de pesca maravilhosa, porque aquele que acredita recebe maravilhas da parte do Senhor. Segundo exemplo, Jesus está andando com Pedro, chega cobrador. O cobrador sempre existiu, sempre chegou essa praga. E aí Jesus fala assim para Pedro: Pedro, temos que pagar. Dai a Deus o que é de Deus, dá a César o que é de César, temos que pagar. Ele falou: só que eu estou sem dinheiro, deixei todo o dinheiro com Judas. Judas está guardando direitinho para nós. Judas, ele E Pedro falou: ih, Jesus, eu estou liso. Ó a conversa de Jesus. Então fala o seguinte: você é pescador? Aqui tem um lago de Genezaré, pega uma varinha, pega um peixe, e dentro do peixe vai ter o dinheiro para a gente pagar. Sim ou não? Não é isso que está escrito? Sim. Imagine você no texto. Imagine que você está com 3 CPFL sem pagar. Você precisa pagar pelo menos a terceira, sim ou não? Senão vai cortar. Aí você chega no pastor Maurício e fala: pastor Maurício, eu precisava de R$100 para pagar a terceira que vai cortar. E aí o pastor Maurício fala assim: ih, irmão, justo hoje eu estou sem dinheiro. Mas não tem problema, vamos aqui no Rio Piracicaba, nós vai pegar um mandi, se é que ainda tem mandi, e dentro do mandi vai ter R$100. Honestamente, seja honesto, o que você falaria para ele? Que pode falar, irmão, não tem medo não. Aproveita que é pastor novo, dá para dar uma... Fala aí, gente, o que vocês falariam? Fala aí, irmão, você é louco? Tá biruleibe? Eu ia falar: não quer dar? Não dá, meu, chato, o cara chato. Mas Pedro não discute. Pedro não fica: mas está escrito na Bíblia. Mas não, Pedro vai, pesca, e dentro daquele peixe tem a provisão que eles precisavam, porque ele acreditava. Último exemplo. Pedro está no mar, chuva, tempestade, vento forte, e eles acham que vai morrer, gente, porque estava uma coisa descomunal. Quando eles acham que vai morrer, a Bíblia diz que quem que aparece andando por cima das águas? Mas eles não acham que é Jesus, eles acham que é quem? Um fantasma. Pergunta assim: por que, pastor? Vou te ensinar. Irmãos, isso que eu vou ensinar para vocês, nenhum pastor te ensinou. Eu vou te ensinar. Eu duvido que alguém ensinou vocês. Sabe por que eles achou que era fantasma? Porque naquela época eles não assistiam Scooby-Doo. Porque nós que assistimos Scooby-Doo, a gente sabe que fantasma não existe. Eles achavam. Tá bom? Então guarda essa aí. Aí Jesus, quando percebeu o nervosismo dele, Jesus falou assim: não temas, sou eu, Jesus. Ó a conversa, vê se Pedro é gente. Pedro fala assim para Jesus: se és tu, que eu... Irmão, imagine eu fico imaginando eu dentro do barco.
E eu ia falar: se és tu, que tu venhas aqui, que a distância é a mesma. Não sou louco de sair. Mas Pedro acreditava que ele é poderoso para fazer até mesmo ele andar por sobre as águas. Então esse ano, gente, estamos cerrando aqui os 12 dias. Coragem, ousadia, vai, o Senhor é contigo. Posso falar uma coisa? Eu não estou desrespeitando a oração, não. Ora menos e faz mais. Tem gente que ora muito, mas não faz nada. 2 amigos se encontraram e falou: você está trabalhando aonde? Estou trabalhando no consulado. Ah, mentira. Sério, estou trabalhando lá já faz alguns meses. Meu sonho, toda noite eu dobro meu joelho e oro, porque eu quero trabalhar lá no consulado. Ele falou: pois é, eu além de orar fui lá e pedi emprego. Quem está entendendo? Diga comigo assim: o meu milagre em 2023 está escondido na minha ação, no meu passo,